Vamos para mais uma live. Hoje o tema é um tema especial, que é um tema que foi pedido por uma pessoa que é importante para mim, uma grande amiga. E ela me disse assim, fala sobre indisponibilidade amorosa. Então a gente vai falar sobre indisponibilidade amorosa. O que é indisponibilidade amorosa? A primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vai falar o que é indisponibilidade amorosa. Indisponibilidade amorosa é quando tudo acontece na nossa vida, mas nada acontece, pensando na relação de casal. Então é assim, eu vejo a vida passando, vejo tudo acontecendo, mas nada acontece na minha vida de casal, né? Nos meus relacionamentos, vou colocar aqui, indisponibilidade, vou pôr afetiva. Pronto. Então a gente vai falar sobre isso hoje, indisponibilidade afetiva. Então vamos lá, como eu já estive nesse lugar, né, nessa indisponibilidade afetiva, eu vou te contar um pouco também sobre a minha história, sobre aquilo que eu vivi. Para começar, indisponibilidade afetiva quer dizer que a gente acha que tá disponível, ou seja, a gente tá solteiro. Então, tô solteira, eu vivo a vida parecendo que eu tô disponível, porém quando eu vou pisar, dar passos mais próximos de uma relação de casal, algo acontece e se rompe, eu não consigo seguir, eu não consigo viver essa relação de casal de forma verdadeira mesmo, né? Então isso é indisponibilidade afetiva. Muitas vezes a gente acha que tá solteira de fato, e de fato tá, né? No sentido de que não tá namorando ninguém, não tá casada com ninguém, mas lá no profundo tem uma indisponibilidade, não tem um coração disponível. Isso acontece por vários motivos, mas só para eu deixar claro, então, como que a gente vê isso acontecer, né? Como que a gente vê a indisponibilidade acontecer na vida real? Geralmente é aquela pessoa que ou tá invisível para as outras pessoas. Então, ou a pessoa, ela chega num lugar, num evento e ela não é vista, nenhum homem repara nela, nenhum homem percebe ela passa despercebida nos lugares. Isso muitas vezes tá contando pra gente que essa mulher tá indisponível lá no coração. Outra coisa que acontece é que muitas vezes ela é vista, e ela é vista muitas vezes por muitos homens, mas ela não consegue escolher nenhum homem. Ela diz assim, não, esse não é o perfeito, esse não é o que eu esperava. Ela nunca consegue se decidir por um homem, ela não consegue dizer sim por um homem, mesmo sendo vista por eles, né? Então isso também pode acontecer. Às vezes ela é vista, ela é desejada, mas ela nunca consegue dizer sim para um homem. Ela sempre fica na sensação de ainda não é esse, não, esse não tem aquilo que eu queria. E geralmente isso também conta de uma mulher que tem uma lista de exigências da relação enorme. É a mulher que quer que seja loiro, que quer que tenha o cabelo de tal comprimento, que quer que tenha olhos claros, que quer que trabalhe com tal coisa, que quer que faça isso, que quer que faça aquilo, que tem que falar não sei quantas línguas, que tem não sei o que. Então ela tem também uma exigência muito grande na lista de exigências dela. Ela é muito seletiva. Isso também conta de uma indisponibilidade no coração. Helena, mas não tem que ser seletiva? Ser seletiva é uma coisa, ou seja, escolher aquilo que realmente vai te levar pro mais é interessante. Agora, ser seletiva ao extremo no sentido de ter milhões de exigências, isso é sinal de indisponibilidade. Na verdade, se a gente for pensar bem, quando a gente está realmente disponível no nosso coração, nossa lista daquilo que é necessário é bem pequena. Precisa ser bem menos do que a gente imaginou quando a gente estava indisponível, né? E por último, às vezes ela é vista, às vezes ela até escolhe alguém assim pra se relacionar, mas não consegue vingar no relacionamento sério. Então ela até é vista, muitas vezes ela até diz sim pra um homem, mas chegam alguns dias depois o cara some
ou ela some, alguma coisa acontece que cada um vai para um lado. Então, de novo, indisponibilidade afetiva. Então, percebe que o que a gente vê na realidade são essas situações. Ou ela não é vista, passa despercebida, ou ela é vista, mas ela não consegue escolher nenhum homem porque nenhum homem é o bom o suficiente, ou ela é vista, escolhe um homem, mas de repente o homem some e não consegue, de fato, sustentar uma relação séria com alguém. Tudo isso conta, então, de uma indisponibilidade no coração. E por que alguém pode estar indisponível no coração? Nossa, mas eu achei que eu estava tão disponível, eu achei que eu estava tanto querendo me relacionar, por que de repente eu me vejo indisponível para relações? Se eu estava achando que eu estava solteira, super disponível. Por quê? Porque essa indisponibilidade, na verdade, é uma indisponibilidade muito mais profunda. É uma indisponibilidade da alma. É uma indisponibilidade onde você está dizendo não para a relação por um motivo mais profundo. E é disso que a gente vai falar hoje nessa live. Então, quais são os motivos que podem fazer com que essa pessoa se torne indisponível? Vamos lá. Então, primeiro motivo que pode fazer com que uma pessoa se torne indisponível. Na verdade, se a gente for resumir, é um único motivo, que é o espaço em que essa pessoa ocuparia, o espaço que essa pessoa ocuparia já está preenchido. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui com os nossos bonequinhos. Aqui eu tenho a pessoa que está indisponível. Ela tem um espaço do lado dela, que é o espaço em que pode caber alguém. É o espaço em que pode caber alguém. Vamos achar aqui um moço para ela. Esse espaço que pode caber alguém, quando essa pessoa está indisponível, esse espaço já está ocupado. Então, para a gente resumir, quando existe indisponibilidade, quando o espaço que eu teria para ter uma relação na minha vida já está ocupado por algo ou alguém, certo? Por isso que muitas vezes a gente ouve, né, lá no passado, você quer encontrar alguém, abre espaço no seu guarda-roupa, comece a dormir do lado da cama, deixando um espaço para outra pessoa chegar. Sabe que, de alguma forma, isso tem uma verdade. Por quê? Porque a gente pode realmente abrir espaço. E abrir espaço agora, sistemicamente também. Então, o que pode ocupar esse espaço aqui? E ocupar esse espaço, muitas vezes, a gente não percebe que esse espaço está sendo ocupado. A gente acha que, por exemplo, eu tô morando com a minha mãe e às vezes eu tenho que fazer as coisas com ela, às vezes a gente faz algumas coisas juntas, talvez até a gente faça um jantar juntas, a gente muito amiga, a gente fica conversando muito. Muitas vezes esse comportamento já diz que quem ocupa esse lugar é a mãe, que ocupa o lugar do quê? De parceria. Tá aqui minha mãe, que é minha parceira, a gente faz tudo junto, tal. E mais, o que é mais delicado aqui é que se essa mulher resolve encontrar alguém, ela vai se sentir muito mal de tirar a mãe desse lugar e botar alguém, e botar um homem aqui. Ela vai se sentir muito culpada, muito mal. Então, no final, o que ela acha que ela tá fazendo? Eu tô fazendo o certo, eu tô aqui junto com a minha mãe e a gente tá fazendo algo que é positivo, né? Mas muitas vezes esse lugar aqui, ele precisa ser liberado para que outra pessoa possa ocupar. Isso aqui não acontece só nesse lugar concreto, ou seja, não é só porque você, então porque eu faço almoço com a minha mãe todo domingo, eu não posso deixar de ir na casa da minha mãe, então é que não aparece alguém. Não é só concreto. Muitas vezes tem mulheres que estão longe, estão morando no exterior e a mãe tá morando no Brasil, tá bem distante da mãe, mas ainda assim existe um lugar dentro dela que esse lugar que poderia estar aberto para que um homem chegue, ainda está sendo ocupado pela mamãe. Né? E aí a gente tem que olhar o contexto familiar, inclusive. Quais são os códigos de conduta da família? Por exemplo, se na sua família tem sempre alguém que cuida dos pais, tem sempre alguém que abre mão do futuro
para cuidar dos pais. Então você olha para o passado, aí você vê uma tia que ficou solteira para cuidar dos pais. Ou você vê a própria avó que teve que levar a mãe para morar junto na casa, para ficar responsável pela mãe. E então, de alguma forma, a mãe e a avó, elas tinham muita força na casa e o pai ficava meio de escanteio assim. Quando você vê essa conduta de comportamento familiar, né, que isso é uma regra implícita na família, muitas vezes essa mulher aqui, ela não vai contra as regras. Ela faz o quê? Eu vou, então, ficar sozinha, porque eu vou ser a que vou cuidar dos meus pais, né? Então, isso tem que ter uma clareza, principalmente por quê? Porque quando a gente olha para essas regras de conduta familiar, o que a gente sente no mais profundo por fazer diferente é culpa. E é uma culpa inconsciente. Então, no final, a gente, na verdade, está escolhendo, porque a gente acha que é o certo, porém, esse certo, na verdade, está falando de um certo da moral familiar. Então, é certo que você tem que ficar solteira para cuidar dos seus pais. Num lugar mais profundo, isso é a conduta familiar, que ela se direciona nesse sentido. Se você decide que não vai ficar solteira, se você decide que vai encontrar alguém e que vai deixar seu pai e sua mãe, que vai se despedir deles e que vai encontrar alguém, isso aqui vai gerar muito desconforto. Porque na sua alma é como se você estivesse indo contra aquilo que é o certo. Porque o certo, quando a gente tem uma consciência pessoal, e todos nós temos, o certo para essa consciência pessoal é aquilo que a nossa família fez o tempo todo. É aquilo que fez com que a nossa família sobrevivesse. Então, para a nossa família sobreviver, uma pessoa tinha que ficar solteira para cuidar dos pais. Isso foi a sobrevivência familiar, que é histórico ali. Quando chega nessa mulher e ela decide fazer diferente, é muito, muito desafiador sustentar isso. É possível, porque quando ela decide fazer isso, o que ela está dizendo é: eu vou além da cerca, eu vou dar um passinho a mais e vou liberar essa família para o novo. Isso é uma decisão muito bonita, porque, querendo ou não, ela está liberando essa família e as próximas gerações para que o novo possa acontecer, para que ninguém mais precise abrir mão do próprio futuro para ficar cuidando de alguém. Então, ela está liberando as próximas gerações, ela está entregando o novo para essa família, porém, o novo sempre dá medo, o novo sempre gera culpa. Por isso que quando isso acontece, geralmente essa mulher, ela vem para a relação e ela quase que não consegue olhar para essa relação de verdade. Quando ela consegue, não, tá bom, então eu não vou ficar, vou me despedir dos meus pais, tchau mãe, tchau pai, tô indo por uma relação. Quando ela consegue ir para uma relação, quase que ela não consegue olhar para esse homem de verdade, porque o que ela vê, no fundo, é: eu estou correndo risco. Isso aqui tudo inconsciente, tá? Na inconsciência dela, ela vê o quê? Eu estou correndo risco. Por que ela acha que ela está correndo risco? Porque na família dela o certo sempre foi alguém ficar. Então, quando ela faz algo que não é certo para a família dela, no inconsciente dela está dizendo: alerta, risco, né? Então vamos lá. Na minha família, na minha família de origem, as mulheres sempre foram muito fortes. Quando eu vou, então, para uma relação, o desafio e ainda e talvez é o desafio que eu tô o tempo todo olhando, é me entregar cada vez mais para confiança nesse masculino. Por quê? Porque na minha história familiar, muitas vezes, se entregar para confiança nesse masculino era arriscado. Era um risco, era um perigo. Então, quando eu vou fazer esse movimento, muitas vezes eu sinto resistência. Por quê? Porque por muito tempo na minha família de origem o certo era: você faz e não confia em homem nenhum. Essa era a regra de conduta. Quando eu decido então confiar, eu passo a
fazer diferente da regra de conduta. Toda vez que alguém faz algo diferente da regra de conduta, ela vai sentir uma ameaça, porque a regra de conduta foi para a sobrevivência, e ela vai sentir também que ela tá fazendo algo errado, então ela vai sentir culpa, porque ela tá se diferenciando do clã. Né? Que mais que pode ocupar aqui esse lugar? Às vezes um irmão não nascido, então pode ser que essa pessoa teve um irmão que faleceu já na gestação, né? Muitas vezes aqui essa mulher, em vez de olhar pro futuro, ela tá olhando para esse irmão. O que mais pode ocupar aqui? Uma tia que não pôde viver um amor. Por quê? Porque assim, ó, uma boa pergunta para você fazer é: quem não pôde viver o que eu tô sonhando viver? Então, se você tá sonhando ter um amor, pergunte-se: quem não pôde viver um amor? E às vezes pode ser porque teve um casamento péssimo, pode ser porque ia escolher alguém e a pessoa morreu, pode ser por vários motivos. Então, por algum motivo, de repente uma tia não pôde viver o amor. Quando alguém não pôde viver o amor, a sua parte, de alguma forma, olha para essa tia e diz assim: eu também. E diz: eu também. Então, é uma forma de amar que essa mulher, que hoje está indisponível, ela tá olhando para onde? Muitas vezes para essa outra mulher da família que não pôde viver um amor. Então, é como se ela dissesse para essa tia: eu também. Numa forma que é infantil, mas é de amar. É uma forma infantil de amar essa tia. O que mais que pode estar ocupando esse lugar da relação que poderia e deveria estar vazio? O papai. Muitas vezes a gente vê mulheres que de alguma forma abriram mão da mamãe. Então assim, olhava pro papai e pra mamãe, julgava a mamãe como errada na relação. Julgava a mamãe como errada, e quando julgava a mamãe como errada, dizia assim: olha, quando essa menina julga a mamãe como errada, ela diz assim: mamãe, eu sou melhor que você. Logo, eu ocupo esse lugar que é seu ao lado do papai. Quando eu ocupo esse lugar que é seu ao lado do papai, porque você não é bom o suficiente, então eu descarto minha mãe e ocupo esse lugar, na verdade, já é o lugar que você poderia abrir espaço para alguém chegar. Então você tá ali fica do lado do pai ocupando esse lugar. É outra situação que pode acontecer: indisponibilidade. Você despreza a mamãe, diz que eu sou melhor que a mamãe e ocupa esse lugar do lado do papai. Como que a gente pode cuidar disso? A gente tem que olhar para essas pessoas. Então, olhar para a mamãe, olhar para essa tia, olhar para esse irmãozinho. A gente precisa olhar para essas pessoas. Porque, na verdade, o que a gente está olhando quando a gente toma essa decisão? A gente está olhando pra gente, pro amor que a gente sente. Então, se a gente achou que o papai foi injustiçado, papai, eu te amo, então eu cuido de você. Eu tomo esse lugar e eu cuido de você. Que é uma grande ilusão, sim. É um comportamento a partir de uma percepção infantil da vida. Mas é esse amor que a criança deseja entregar de toda forma para as pessoas que ela ama. Quando essa pessoa ela está ou ao lado do papai ou ao lado da mamãe, percebe que a mamãe e o papai, eles são grandes. Então, quando a gente pensa na ordem, que é uma das leis sistêmicas, quando a gente pensa na ordem, mamãe e papai sempre vêm antes. Então, sempre eles vêm antes e precisam ser respeitados como quem veio antes. Sem eles virem antes, a gente não teria nascido. Sem eles virem antes, sem eles terem se encontrado, sem terem dito sim um pro outro, a gente não teria nascido. Ok. Quando eu saio desse meu lugar de olhar para esses dois aqui como grandes, e eu entro, ou eu entro no lugar do papai e fico aqui sendo a companheira da mamãe, e nossa, agora minha mamãe, coitada, sofreu tanto com aquele traste do meu pai que agora eu cuido dela. Ou quando eu faço o contrário, eu vou ao lado do meu papai e falo: nossa, meu papai sofreu tanto na mão daquela péssima mulher que era minha mãe, que agora eu cuido do meu papai.
eu saio também do meu lugar de pequena. Então, olha só o que acontece. Vamos lá, a gente tá falando de indisponibilidade afetiva. Olha só o que acontece. Eu saio do meu lugar de pequena e eu começo a achar que eu sou grandona, que eu posso ocupar o lugar da minha mamãe ou ocupar o lugar do meu papai, que eu posso ocupar o lugar dos grandes. Quando isso acontece e essa mulher, de algum jeito, ela dá um jeito de ir para uma relação, você acha que ela chega nessa relação aqui de igual para esse moço que saiu lá da família dele, olhou para os pais e falou: tchau pai, tchau mãe, tô indo embora, vou encontrar alguém. Quando essa mulher encontra esse homem, ela acha que ela é muito maior. Por quê? Porque ela vem lá de um lugar que a mãe dela não prestou, o pai dela também, pelo amor de Deus, não foi suficiente. Então ela é a super mulher, a maravilhosa. Então o que ela faz? Ela diz assim para esse homem: você é menos que eu. Então ela entra nessa relação julgando que esse homem é inferior a ela. É como se ela dissesse assim: aquilo que você traz não é tão importante, porque o que eu trago, eu sei o que é certo, eu sei o que é a vida. Essa é mais uma situação de indisponibilidade clara, que é essa mulher, ela tá dizendo pro homem que chega na relação junto com ela: você não é o suficiente, você é pouco. Isso aqui a gente chama de pedestal. Essa mulher tá no pedestal. Ela, nossa, tá assim, lá muito grande. E esses casos são esses casos que nunca ninguém é suficiente. Porque daí é assim, quando essa mulher ela tá lá em cima, então ela já recusou ou a mãe ou o pai, já tá bom, ninguém serve não. Ela tá ocupando esse lugar gigantesco, ela vem para uma relação num lugar gigantesco. Para todos os homens que vão passando, ela vai olhando e falando: não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Por que ela faz isso? Porque o que ela tá dizendo é: já tem alguém aqui do meu lado, que aí sim, essa pessoa realmente é perfeita. E entenda que ninguém nunca vai ser digno de estar ao seu lado, enquanto quem estiver ao seu lado aqui é ou papai ou mamãe. Porque papai e mamãe são de fato os perfeitos mesmo, né? Papai e mamãe são grandes, são eles papai e mamãe, você não precisa nem dizer nada. Você chora e eles já te dão alguma coisa porque eles sabem das suas necessidades. Quando a gente vai para um casamento, a gente vai precisar aprender a dizer: olha, eu preciso disso. Olha, eu posso dar isso. Aí o outro vai dizer: eu preciso disso e eu posso dar isso. A gente começa a trocar assim. A gente conta o que a gente precisa, não adianta chorar e espernear. Só que aqui na relação com mãe e pai, quando a gente tá aqui nessas relações, olhando para essas relações de mãe e pai, a gente é só chorar. É só chorar que eles adivinham o que a gente precisa. Por isso que essa mulher, quando ela tá assim, nesse lugar de pedestal, nenhum homem é bom. Porque nenhum homem adivinha o que eu quero. Nenhum homem já diz logo de cara o que eu preciso. Nenhum homem me conta o que eu preciso. Minha mãe e meu pai, esses me contam. Então, muitas vezes, a indisponibilidade está falando de alguém que está ainda lá com o papai e mamãe. Certo? Nossa Senhora. Então, aí o que é mais profundo? Para você ir para uma relação, você precisa reconhecer que precisa. Então, é assim, não é que eu quero um homem. Já falei isso aqui em algumas vezes, mas eu vou repetir. Não é que eu quero um homem, porque eu não preciso de um homem. Precisar é muito dependência. Mas eu quero um homem. Não. A verdade é que quando você realmente percebe que você precisa de um homem, é quando você consegue ir em direção a esse homem. Então esse reconhecimento de que precisa faz parte do processo de se entregar pro amor. E por que eu reconheço que eu preciso? Primeiro porque eu percebo que se eu ficar ali com mamãe e papai, porque de fato mamãe e papai eu também preciso, mas se eu ficar aqui eternamente, eu não vou crescer. Então eu sei que quem vai me mostrar quem eu realmente sou é esse homem aqui. Porque aqui a mamãe e o papai, eles vão falar: você é minha filhinha, você é sempre tão maravilhosa, você é perfeita. E claro que isso não é dito assim, né? Mas é um comportamento. Então, quando a gente tá olhando ainda pro pai e pra mãe e ocupando esse espaço aqui,
No fundo, a gente não sabe quem a gente é de verdade. A gente acha que a gente é maravilhosa, porque o pai e a mãe não conseguem nem dizer não pra gente. O pai e a mãe, se a gente chorar, eles já estão dando alguma coisa que a gente precisa. O pai e a mãe, a gente não precisa nem saber o que a gente precisa, porque eles sabem o que a gente precisa. Então aqui eu sou... Esse homem aqui é quem vai te mostrar quem você realmente é. Esse homem aqui é que vai te mostrar que você não é assim, tão alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Que você tem defeitos. Que nem tudo aquilo que você aprendeu com papai e mamãe aqui precisa ser o certo. Ou pode ser também o certo, mas que o que ele aprendeu com a mamãe e com o papai dele também é o certo. É aqui que você encontra o diferente. Enquanto você está aqui com papai e mamãe, você está vendo só iguais. Você é fruto deles. Você é eles. Então vocês são iguais. É de onde você se originou. Então, se você lava a louça depois que come, você lava a louça depois que come porque você aprendeu com eles. Então, para você não é difícil ali. Agora, aqui é o desafio. Então, quando você engrandece e percebe que não, na verdade, não é que eu quero um homem. Porque se eu quiser um homem, eu posso deixar de querer a qualquer momento. Vou te dar um exemplo. Se eu quero um biscoito, eu posso depois decidir que eu não quero mais esse biscoito, porque não vai fazer diferença na minha vida. Quando eu decido precisar de um homem, eu sei, eu preciso de você para crescer. Eu preciso de você para me mostrar que eu não sou tão certa assim, dona do mundo. Eu preciso de você. É você quem vai me mostrar isso, porque você é o diferente. E aí um exemplo que eu trago é, por exemplo, eu tô agora com a minha sobrancelha por fazer, né? Eu não achei ainda uma design de sobrancelha aqui no sul. E eu tô aqui sabendo que eu preciso tirar minha sobrancelha. Quero tirar minha sobrancelha? Não, não quero. Por que eu não quero, Helena? Porque eu não quero sentir dor. É muito chato tirar a sobrancelha. Eu acho um pó tirar a sobrancelha. Eu não quero. Mas eu sei que eu preciso. Isso é precisar de um homem. Por quê? Quando eu tô aqui, na maior treta com esse homem aqui, porque a gente tá fazendo coisa diferente, e algo precisa nascer desses dois diferentes, porque isso é um casamento. O casamento é assim, dois diferentes, tem um conflito, algo novo nasce, que esses dois dizem sim pra esse algo novo. Pô, coisa mais linda, né? Coisa mais linda do casamento. Então, quando eu tô aqui nesse conflito com esse homem, se eu só quero ele, esse primeiro conflito eu vou falar, pois então eu não quero mais. Ah, eu vou lá voltar pro meu pai e pra minha mãe. Eles cuidam tão bem de mim. Eles sempre sabem o que eu preciso. Eu não preciso nunca entrar em acordo com eles, porque tudo que eu quero eles já me dão. Isso é o querer. Quando você sabe que precisa, é de um lugar muito grande. Grande no sentido interno mesmo, no coração. É assim, cara, eu preciso de alguém pra discordar de mim. Eu preciso de alguém pra me contar que não tô 100% certa, não. Que o mundo não é meu. Que eu não posso pisotear as pessoas achando que eu sou dona do mundo. É esse homem que te mostra isso. Então, quando eu tenho um conflito e eu sei que eu preciso desse homem, ao invés de eu dizer, ai, chega. Não, eu sustento. Eu sustento a dor. Assim como eu sustento sentir dor quando eu vou tirar a sobrancelha. Eu só sustento sentir a dor porque eu preciso. Não porque eu quero. Não é porque eu quero. O querer é fraco. Porque você pode deixar de querer no primeiro conflito. O querer é fraco. O precisar é forte. Então, esse é um outro passo. Eu reconheço que preciso desse homem. É assim, ó. Cara, sem você, eu não vou crescer. Sem você, eu não vou para um outro patamar de vida. Sem você, eu vou seguir achando que o meu jeito de fazer é o único jeito que existe. Sem você, eu vou ficar na ilusão de que eu sou maravilhosa, de que os meus pais me disseram que, que belezinha, toda tão meiga. Chega, eu preciso quebrar essa ilusão de mim mesmo para crescer. E não significa que eu vou ficar feia e terrível, mas significa que eu vou olhar para a realidade, para quem eu realmente sou. Eu vou perceber que o mundo não é feito de escolhas iguais às minhas. E eu tenho a sensação que é por isso que o mundo tá do jeito que tá. Ninguém mais sustenta o casamento, porque, essa pessoa pensa muito diferente de mim. Oxi! Isso não é a vida? Encontrar pessoas que pensam diferente de você? Pois é.
Então vamos lá. Falei do pedestal, falei do precisar, falei do para quem isso não foi possível. Então, se perguntar para quem isso não foi possível, talvez uma avó que teve um casamento muito ruim, talvez uma tia que teve um casamento muito ruim, talvez uma tia que nem pôde se casar. Então, muitas vezes, uma tia que abriu mão do casamento justamente muitas vezes para cuidar dos próprios pais. E quando ela abre mão do casamento, muitas vezes essa mulher agora olha para essa tia e fala: ô tia, eu também. Eu sou igual a você. E repete, certo? Então a gente tem que olhar para tudo isso. Eu já vou contar como que a gente sai disso daqui. Peraí. Certo? Outra coisa, aprender a tomar o outro como é. Então eu chego numa relação, e esse é o maior conflito, e isso acontece mesmo, né? Comigo também aconteceu. Eu olho pra essa pessoa e falo: ixi, achei que ele era minha mãe, achei que ele era como minha mãe, achei que ele era como meu pai, achei que ele era tudo que eu não tive lá em casa, com meu pai e com a minha mãe, achei que ele ia me dar tudo isso. Então eu crio uma fantasia desse homem. Esse homem, ele vira uma... Nossa, eu crio uma fantasia dele. Então eu fico contando essa história pra mim mesma, de que esse homem é o cara que, nossa, agora sim eu encontrei o cara incrível, perfeito, que vai me dar tudo que eu não tive. Quando a gente entra de fato na relação, isso se desmonta. Por quê? Porque a gente percebe: ixi, esse é só um cara. Ele não vai me dar nada do que eu achei que ele me daria, do que eu achei que me faltou. E esse é o processo de desilusão. A gente se desilude. E que bom que isso acontece. Então, se essa mulher aqui, ela tá conectada demais com a mãe e com o pai que deram tudo pra ela, que sempre fizeram tudo o que ela queria, que sempre resolveram todos os problemas dela, quando ela vai pro casamento, ela olha pra esse cara e fala: ixi, e agora? Quem vai me dar tudo o que eu queria, como meu pai me dava? Não é fácil essa parte. Mas é a parte de olhar pro real, que é: não, ele não é seu pai, não, ele não é sua mãe. Ele é diferente de você. E aí passa, então, a reconhecer que o diferente também é bom, né? O diferente também é bom. Para fazer esse processo, é muito importante que a gente se despeça dos nossos pais. De novo, muitas vezes, muitas mulheres casam, mas o espaço da relação que teria que ocupar o marido ainda tem pai e mãe ocupando. Por isso que o casamento ainda é uma despedida. É a gente deixando de pensar assim, ó, quando temos um problema, de pensar: vou ligar pro meu pai, eu vou ligar pra minha mãe. É a gente deixar de fazer isso. É saber que essas questões nós vamos resolver aqui, entre nós. Aqui, entre nós. Cada vez mais, porque o que a gente quer? A gente quer que a nossa mãe ou o nosso pai fale: larga, deixa essa pessoa. Vem aqui que a gente cuida de você. O problema é que quando a mamãe e o papai falam isso, a gente cuida de você, o que você está dizendo é: não suporto o diferente, né? Então esse é um outro lugar, é perceber o quanto eu tenho deixado meu coração aberto para que o diferente possa chegar. A indisponibilidade também pode acontecer nesse lugar de: não suporto o diferente. Eu prefiro voltar e olhar para o meu papai e para minha mamãe, que são iguais a mim, e ficar ali, porque ali eu não tenho desafio, do que ir em direção ao diferente e despedir-se do papai e da mamãe, porque esse é o caminho do casamento. A gente se despede do papai e da mamãe todos os dias um pouco mais, para junto com o nosso marido criar algo novo. E aí a gente cria uma nova família. E essa nova família cria algo novo. E isso nas pequenas coisas, isso nas decisões de: a nossa mesa vai ser redonda ou quadrada? A minha mãe tinha mesa redonda, sua mãe tinha mesa... Como era a mesa da sua mãe? Retangular. A nossa mesa vai ser o quê? Redonda ou quadrada ou retangular? Porque aí é a nossa. Eu não chego e digo assim: a mesa vai ser redonda porque é assim que é o certo, foi assim que eu aprendi. Às vezes a gente até chega, mas isso tem que desmoronar. Ok. Então, essa é outro tipo de disponibilidade. Perceber o quanto estou aberta para que o diferente chegue.
Porque o que tem acontecido? Muitas mulheres passam tanto tempo sozinhas que quando elas encontram um homem, elas começam a falar: meu Deus, eu encontrei um filho. Eu tô tendo mais problema do que tá sendo leve. E não pode ser assim. A gente tem que gostar tanto do diferente, que o diferente ele tem que ser algo que adiciona na nossa vida, não algo que nos tira a paz. E essa é a grande questão. Para mulheres que estão sozinhas há muito tempo, fica cada vez mais desafiador dizer sim para um homem. Porque um homem vai chegar bagunçando a vida. Um homem vai chegar, ele vai desorganizar aquilo que você achou que ninguém ia desorganizar. E ele vai fazer isso justamente porque você precisa aprender a soltar um pouco. Então, o homem sempre vai chegar desorganizando e bagunçando e tirando daquilo que é o esperado. Por quê? Porque a gente tá apegada demais àquilo que a gente acha que é o nosso certo. Então, às vezes a mulher pensa assim, mas por que eu queria um homem? Vai me dar mais trabalho? Ai, prefiro comprar um vibrador. Tem mulher que diz isso, você acredita? Tem mulher que tá dizendo isso. Pra que eu vou querer um homem que eu vou ter que conviver com ele? Ele vai me desafiar a sair da minha zona de conforto de que o certo é o meu jeito? Então eu melhor comprar um vibrador. Se o que eu quero, que é tipo assim, você entende o quero agora? O quero é eu quero que me satisfaça os desejos. Então eu não preciso de um homem pra me encher o saco. Eu compro um vibrador. E esse é o ponto, a gente tá nesse nível. Qual que é a questão aqui? É entender que a gente precisa desse homem bagunçando a nossa vida. E quando eu digo bagunçando, às vezes não, às vezes é o contrário. Às vezes é um homem que chegou organizado e você que é bagunceiro, eu não sei. Tô querendo dizer que a gente precisa de alguém que mostre pra gente que o mundo não é do nosso jeito, que o nosso jeito não é o certo. Que o mundo, ele é cheio de facetas e que o certo pode morar em muitos lugares. Inclusive num homem que teve uma educação totalmente diferente da sua. E o que a gente faz? A gente costuma dizer, minha sogra não educou. Como se, nossa, a gente foi muito bem educada e a nossa sogra não soube fazer. A sua sogra fez o que era certo ali. E a sua mãe fez o que era certo ali. E agora esses dois certos se encontram e vão achar que um tá errado mesmo, e tá tudo bem. Mas por isso que o casamento é um exercício constante de abertura do coração. Constante de humildade. É constante reconhecer. Eu achei que o certo era esse, mas estou descobrindo um novo certo. Eu achei, por exemplo, que o certo era sempre comer, eu tenho que lavar a louça. Hoje a minha pia tá cheia de louça lá. Talvez se fosse a Helena que saiu da casa dos meus pais, ia achar um absurdo isso. Mas o Felipe, da forma que ele foi ensinado e educado, é primeiro as relações, depois os afazeres. E eu tô aprendendo isso com ele também. E me abro para aprender, para que a gente possa criar algo novo. Tem que fazer, tem que fazer. Mas se isso for custar o casamento, se for tirar a minha paz e eu depois tirar a paz dele, não pode ser assim. Mas eu precisei aprender isso ali, ó, ralando. E sabendo que eu preciso desse homem. Porque a vontade inicial era, por que eu tenho que olhar para isso? Meus pais não me criaram pra isso? Pra passar por isso? No começo era assim. Até que eu fui compreendendo que sem ele eu não cresço. Sem ele eu vivo no igual e acho que só o meu é certo. Helena, mas eu não posso crescer com amigos? Já disse isso também. Amigos a gente escolhe por afinidade. Amigos a gente escolhe porque gosta de alguma coisa parecida. Amigos não tem que ter a atenção que precisa ter numa relação. Uma relação, a gente escolhe sempre quem é mais diferente da gente, o sistema imunológico mais diferente da gente. A gente tá falando de biologia, a gente tá falando de ciência. A gente escolhe alguém muito diferente, porque a gente precisa gerar pessoas mais saudáveis, mais resistentes, né? Então a gente tem um sistema imune, escolhe alguém com o sistema imune totalmente diferente para criar uma criança que tenha o sistema imune ainda mais resistente. Por isso a gente escolhe sempre o diferente, que não é a mesma coisa com amigos. Amigos a gente escolhe o semelhante. Então não tem como aprender o que você aprende no casamento com amigo. Você pode até aprender na convivência ali, alguma coisinha ou outra, mas nada te provoca tanto quanto uma relação. E aí a pergunta é então,
A pergunta é então, o seu coração está aberto para que o diferente venha, chegue, bagunce sua vida, te mostre que você não é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Tá pronto para isso? Se não tiver, talvez esteja então indisponível para o amor, né? Certo? Então a gente já fez do desmontar o ideal. E aí, para finalizar agora, né? Tudo isso que eu disse, pra gente finalizar, tudo isso que eu disse, nada disso pode ser mental. Nada disso pode ser mental. Então vamos lá, vamos voltar. Helena, o lugarzinho que eu teria para o meu marido tá ocupado pelo meu irmão. Posso só falar isso assim, mentalmente? O lugarzinho que eu teria para o meu marido talvez tenha ocupado pelo meu pai. Eu posso só reconhecer isso e já tá bom? Talvez o lugarzinho tá ocupado pela minha mãe. Talvez o lugarzinho tá ocupado pelos meus pais. Que talvez eu achei que eu tinha que cuidar deles e me sacrifiquei e me coloquei a serviço desse sacrifício, sacrificar o meu futuro para cuidar deles. Talvez o lugar tá ocupado por uma tia que não pôde viver o casamento, então eu tô ali olhando para essa tia e entregando meu coração para ela em sacrifício também, dizendo, eu também, minha tia, para que você possa ser vista, eu vou sempre me lembrar de você, também não casando. Certo? Eu posso só dizer isso? Só dizer da boca para fora assim? Não. E esse é o ponto. É por isso que a gente faz constelação. É por isso que a gente faz terapia. É por isso que a gente vive um processo. Você consegue viver esse processo sozinha? Claro que sim. Claro que sim. Quando você saca isso e você consegue ir para o seu coração e sentir e consegue entrar em contato com algo maior, se render a isso, olhar para isso, perceber o amor que existe nisso. Isso envolve choro, envolve emoção. E não é um choro e uma emoção enlouquecedora que grita. Não, é uma coisa contida, com dignidade, mas que te leva para esse lugar de perceber o amor, olhar para essa pessoa. Mais do que perceber o seu amor, é perceber o amor dessa pessoa por você. Então é olhar para essa tia e perceber o quanto essa tia te ama a ponto de dizer, ei, não precisa. Não precisa. Você pode ser feliz por mim. Por mim você pode se casar. Conseguir fazer isso, e quando você faz isso, isso tem que te emocionar. O seu corpo tem que saber que isso está acontecendo. O seu corpo... Ontem a minha mãe mandou mensagem falando que a minha avó queria vir pra cá, pra nossa casa, porque ela queria cozinhar pro Fê. Ela falou assim, queria cozinhar pro Fê. E eu contei isso pro Fê, né, antes da gente dormir, e aí eu deitei assim no colo dele, e fiquei tão conectada com essa situação, assim, com perceber o quanto pra família da parte da minha mãe, né, minha família de origem da parte da minha mãe, a comida, ela é o símbolo do amor. Ela é o símbolo do afeto, assim. Então quero cozinhar pra você é o mesmo que dizer quero te amar, quero te entregar amor. Quando a minha avó fala isso, eu compreendo então que a minha avó tem sentido lá de longe, sem nem eu falar com ela nem nada, o quanto eu sou grata por esse meu marido. O quanto eu sou grata, o quanto tem sido tão mais leve a minha vida porque eu disse sim pra esse homem. Então, de alguma forma, isso me emociona muito, mas de alguma forma essa minha avó tá dizendo assim, Felipe, muito obrigada por tá. Ela tá querendo dizer isso quando ela quer vir cozinhar pra ele. Muito obrigada. E eu sei que minha avó tá sentindo, mesmo sem saber, mesmo inconsciente, porque eu tô o tempo todo reverberando isso assim, ó. Eu tô o tempo todo e nesse momento que eu pensei isso, lá no colo do Fê, eu chorei, me emocionei assim, lágrima. Meu corpo inteiro sentiu o que precisava sentir. Então eu pensei, nossa, né? Como é profundo isso. Por quê? Porque a gente sente, e eu tenho certeza que o que minha avó tá sentindo, mesmo que inconsciente, é a minha gratidão eterna a ela e a minha mãe, por terem escolhido os seus homens, por terem seguido, por mais que tenha sido desafiador, mas por terem seguido a vida, por terem feito a vida chegar até mim, porque todos os dias eu tô um pouco mais grata, sabe? Então esse lugar de se emocionar, de sentir, você faz uma onda vibratória chegar onde tem que chegar.
Inclusive, às vezes, até no seu homem, né? Inclusive no seu homem. Muito bonito. Então, caso você... Helena, mas, nossa, mas isso tá muito desafiador pra mim. Não é assim, eu não consigo sentir tão facilmente. Eu até sei um pouco, mas pra sentir eu tenho desafios. Sim, aí você marca um atendimento comigo e a gente faz um processo que é um processo de se entregar para esse sentir. Eu vou conduzindo, é uma pequena constelação, uma constelação de imagens onde a gente conduz isso, sente o que tem que sentir, chora o que tem que chorar, coloca as coisas no seu lugar para que você então possa saber e se estabelecer e me ter também como testemunha do seu processo de que você está caminhando e dando esse passo em direção ao amor, né? E claro, todo esse processo não é mágica, não. Esse processo, na verdade, tem muito respeito aos seus ancestrais. Então é assim, se for possível para mim, porque às vezes não é possível, você sabe, né? Que o sistema ele é muito maior do que aquilo que a gente quer. Então se for possível para mim, me abençoe para que eu seja feliz numa relação, se for possível para mim. Se não for possível para mim, carrego também essa grandeza daquilo que é possível para mim. Ok, então. Certo, finalizamos por aqui. Eu desejo que você tenha compreendido aquilo que nos torna indisponíveis para o amor. Desejo que você tenha percebido o quanto isso é profundo, num lugar que também é decisório, no sentido de que todos os dias você pode tomar uma decisão de abrir um pouco mais seu coração, mas principalmente o quanto isso é profundo no sentido de sentir, precisar sentir aquilo que a gente está só mentalizando, né? Só falando com a boca, mas através da mente. Muito obrigada por quem passou, por quem ficou por aí, por quem vai ver depois. Muito obrigada. E amanhã a gente tem uma live. Amanhã é sexta, né? Natal em família. Então, Natal em família através da visão sistêmica. Como fazer com que o Natal seja mais leve, né? O Natal em família.